Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Irenilson Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos dominar de vez o componente do Recycloview, beleza? Então vamos para o vídeo. Já estou com o meu projetinho aqui de exemplo e ele tem somente uma Activity e o Layout, beleza? Primeiro passo, vou adicionar aqui o componente do Recycle aqui, ó, beleza? Bem simples. E aí eu vou definir aqui as constraints do meu Recycle. Direita, esquerda, top, bottom, beleza? 0, 0 para todos. E aí falo aqui, ó, match constraint, pegar toda a largura e toda a altura, beleza? Fizemos isso. Preciso definir aqui, ó, não posso esquecer do nosso ID Recycloview, beleza? Sempre importante, importantíssimo. Feito isso, eu já consigo definir aqui a orientação do meu Recycloview. No caso, nós vamos querer embaixo um do outro, um elemento embaixo do outro, então eu consigo fazer o seguinte: orientation vertical, e consigo fazer aqui, ó, layout manager, consigo definir o layout manager também por aqui. Então, linear layout manager, eu posso definir tanto no código quanto já colocar aqui também no nosso próprio XML, beleza? Feito isso, o segundo passo, definir o layout de cada célula do nosso Recycle. Então eu venho aqui, ó, res layout, e eu vou criar aqui, ó, um novo layout. E ele vai se chamar, o seguinte nome nós vamos chamar, driver item view. Driver item view, esse vai ser o nome do nosso layout para cada célula do nosso adapter, beleza? Então já dou o OK aqui e nós vamos fazer a implementação dele. Só que nós não vamos seguir aqui o nosso constraint, nós vamos alterar para card view. Esse será o nosso layout principal de cada célula. Então, feito isso, nós vamos definir aqui uma altura fixa nesse exemplo e vamos colocar aqui uma margem de 8 dp. E aí ele vai ficar com essa carinha aqui já, ó, um pouco distanciado no top, na esquerda e na direita, tranquilo? Beleza, simples. E aí o card view ele tem os seguintes atributos que nós podemos especificar. Card elevation, vou colocar aqui, ó, 8 dp. Ele vai fazer um efeito de elevação no nosso card e aí vai dar um sombreamento ali nas bordas, beleza? Outro que eu posso fazer é o corners radius, ou seja, arredondar as bordas. Então coloco aqui, ó, 16 para ficar um visual elegante ali, tranquilo? Feito isso, agora sim nós vamos definir o nosso layout interno ali dentro do nosso card view. Então nós vamos adicionar aqui o constraint layout, match parent e beleza. Já temos aqui o nosso constraint layout. Agora eu vou mudar aqui novamente para a aba de designer e aí eu consigo aqui, ó, adicionar o meu primeiro edit text dentro do layout. 16 aqui, e nós vamos fazer a seguinte alteração. Primeiro vou alterar o ID e ele vai mostrar uma position para gente. Então não vou usar o text Android text, vou usar o tools, correto? Para que não fique nada fixo no nosso layout. Então vem aqui, ó, primeira posição, ele vai mostrar aqui já, beleza. Feito isso, vamos colocar aqui um style nele, medium, padrão do Android, somente para aumentar aqui a visualização. Vamos adicionar um pend nele, pend 8 dp, e eu vou colocar aqui, ó, 42 dp e 42, porque nós vamos fazer uma seguinte mudança. Ele não ficou centralizado, ficou para a esquerda. O que eu faço? Adiciono o atributo gravity center. Agora sim o nosso número já está certinho ali, beleza? Para fechar esse nosso text view do nosso position, venho aqui na pasta res drawable, vamos adicionar um novo drawable resource e ele vai se chamar rect position, beleza?
Feito isso, ele vai vir com essa carinha aqui, ó, Selector vazio. Só que nós vamos trocá-lo para um Shape. E aí, eu preciso o quê? Adicionar também o atributo Shape. E aí ele vai me dar essas opções. Nós vamos usar a Oval. Beleza. Aqui ele não alterou nada. Ele não tem nenhum shape e nenhuma cor para ele aparecer ali pra gente. Nós vamos adicionar mais uma tag que é o Solid. E ele tem um atributo Color. E aí sim, Position. Vamos colocar aqui, ó, Other Position. Agora sim, ele já consegue aparecer visualmente aqui pra gente e a gente já sabe qual vai ser a forma, certo? Volto aqui no meu Edit Text e coloco Background, Rect, Position. Beleza. E aí, somente aqui o Color, vamos colocar um White para ficar com contraste, certo? Azul, fundo azul e o texto branco. Beleza, finalizamos ali nosso componente da esquerda. Vamos agora pro da direita. Ele vai exibir aqui, ó, vai ser vertical. Vertical na direita também 16 dp. Aí vamos fazer o mesmo procedimento. Coloco aqui TV Points. Nós não vamos usar o Android Text, vamos usar o Tools para não deixar nada fixo. E ele vai exibir o que? Minha pontuação. E aí nós vamos fazer o mesmo esquema. Paint 8 dp para ele dar uma crescida. O que mais que nós podemos fazer? Gravity Center podemos colocar também. E agora nós vamos o que? Criar o shape também desse cara pra gente. Beleza? Mesmo esquema. Res, pasta Drawable, New, Drawable Resource, Rect Points. Esse vai ser Rect Points. Criamos aqui. Veio com a tag Selector, atualizo para o Shape. Feito isso, preciso especificar o atributo Shape. E agora ele vai ser um retângulo, diferente do anterior, certo? E aí nós já vimos aqui que ele precisa ter o Solid, que ele vai me permitir a cor. Aí eu venho aqui, coloco a minha cor. Beleza, ele já apareceu aqui pra gente. Só que aí eu preciso do que? Eu quero as bordas arredondadas, então eu adiciono um novo atributo que é o Corners. E aí ele vai me dar o que? O Radius. Eu consigo 12 dp. Vai ser as bordas arredondadas, beleza? Então, volto para o meu layout. Venho aqui no meu Edit Text. Edit Text não, no Text View. Vou adicionar Rect Points. E aí ele já apareceu ali pra gente, ó. Bordas e o fundo. E aí, para fechar aqui, vou colocar um Style para ele crescer um pouco ali de tamanho, certo? Boa. Fechou. Já temos ali o Position, o Points. Vamos precisar de um Image View. Então, vou adicioná-lo aqui, ó. Eu já tenho algumas infos aqui no nosso projeto. Nós vamos adicionar aqui o Image View. Vai ser 16. Vamos adicionar o Image View. E depois do Image View, vamos adicionar o Name. Vou apenas atualizar aqui o nosso TV underline flag. Esse aqui vai ser o nosso flag. E agora, perdão, Image View. IMG flag. Agora sim, já está posicionado. Agora eu venho e arrasto o nosso name. Ele vai ficar aqui próximo do nosso flag e também aqui obedecendo o espaço do nosso point, certo? Vamos atualizá-lo aqui, ó. TV underline name. Nada aqui a ser mostrado inicialmente, somente pelo Tools.
Beleza. Felipe. Massa. Boa. Fechou. Colocamos aqui o style. Que aí já pega o tamanho ali. Beleza, feito. Agora eu preciso finalizar aqui, ó. Para esse cara, o último agora vai ser o TV_team. Então, vamos posicioná-lo aqui. Ele vai ficar abaixo do nosso nome. Beleza? Vai ficar aqui abaixo. Vai pegar aqui também toda a largura. E show. Vamos apenas atualizá-lo. Tools_text. Equipe Ferrari. Boa. Temos aqui, nós podemos colocar aqui o color. Vai ser o driver_name. Color_name, ele já tem a cor aqui. Color driver_team, certo? O point aqui, os points também tem um color driver_color points. Esse aqui também já tem, ele é, vamos atualizá-lo aqui. Driver_color position. Beleza, atualizado aqui, certinho. Temos todos os nossos ID definido, os nossos componentes. Agora nós vamos para o nosso adapter, certo? Então agora sim, nosso layout já está tudo pronto. Vem por aqui, nós vamos criar aqui, ó, new, no nosso package novo, Kotlin class. Agora eu venho driver adapter, certo? Beleza, temos a nossa classe, mas isso ainda não é um adapter em si, apesar de ter ali somente o sufixo adapter. Mas aí, para ser um adapter, nós precisamos estender de uma classe do recycloview, recycloview.adapter, beleza? E aí ele vai pedir aqui, ó, pra gente um view holder também, que é um tipo. E aí eu ainda não tenho esse tipo, mas eu posso criá-lo aqui, ó, inner class driver view holder. E aí o mesmo esquema. Para ser um view holder, eu preciso também herdar de uma classe de view holder do próprio recycloview. Só que somente isso também não é necessário, não é suficiente. Eu preciso informar para ele uma view. Então eu defino uma view de entrada como parâmetro aqui no construtor, e aí eu informo para ele aqui, certo? Então view. Agora sim, nós temos o nosso view holder. E aí o que é o view holder? Nada mais nada menos é a representação do nosso driver item view. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 componentes. E o nosso view holder também vai ter 5 componentes ali para a gente estar atualizando o que vem do objeto na nossa tela. Beleza? Então, driver adapt ponto driver view holder. Agora sim. E aí, Ctrl I, eu tenho aqui alguns métodos que ele pede para a gente implementar, correto? Vou deixá-lo aqui. E aí eu mudo aqui, ó. Beleza. Nosso adapter já está criado, mas não está totalmente finalizado. Então, vamos aqui fechar o nosso view holder primeiro. Para fechar ele, eu preciso declarar os meus mesmos componentes que eu tenho ali no meu no meu adapter, no meu layout, beleza? Então, o primeiro deles vai ser o seguinte: private var TV_position, correto? Tipo
text view, beleza? View.findViewById, e aí eu preciso informar qual é o ID lá respectivo. Show, fizemos aí. Fizemos o primeiro. O segundo, posso colocar aqui já os points, certo? Também é um text view, e aí eu venho aqui e aponto somente o nosso ID. Tranquilo, fizemos o segundo. O terceiro, podemos colocar aqui o nome, TV_name, e aí eu informo o ID TV name. Boa. Terceiro. O quarto é o team, que é a equipe, certo? Então eu venho aqui e também informo ele. E para finalizar o nosso quinto, private var img flag. Vai ser a nossa flag, e aí ele é um image view, beleza? Então findViewById.img flag. Fechou, certo? Para finalizar ainda, nós já vamos criar aqui, ó, no nosso viewHolder, uma função fun chamada bind. Eu já vou deixar ela preparada aqui, e ela vai ser o que? Vai ser responsável por atualizar na tela com as informações do nosso objeto. Beleza. Com isso aqui, eu já consigo implementar o método onCreate. E aí, então vamos aqui para o nosso método. E aí a gente vai preparar alguns parâmetros para serem informados, beleza? O primeiro deles, sempre que precisar, valContent, declara essa variável, e você, através aqui do parent, você consegue obter o context. Então, ele vai ser o primeiro que a gente vai guardar aqui. O segundo, eu preciso de um inflator, e eu consigo gerar um inflator através do context. Então, layout inflator ponto, e aí ele vai me dar a opção de from, e aí o que ele precisa como parâmetro é o context. Então, já que nós pegamos ali do parent, eu informo aqui para o inflator. Beleza. Terceiro parâmetro, layout has ID. Esse aqui também nós sabemos qual é. É o nosso layout. Preciso guardar esse cara. Outro parâmetro, attach to root. Attach to root é um boolean, vai ser falso. Beleza, aqui nós já conseguimos inflar a nossa view. Então eu venho e falo, declaro uma variável val view recebe inflator ponto. Nós vamos utilizar a função aqui, ó, inflate. E aí ele vai pedir, me passa o teu layout, me passa o layout, me passa o view group e também me passa um boolean attach to root. Então nós já temos esses caras que nós preparamos ali antes da nossa chamada, isso é importante. E agora sim eu consigo retornar o que o método espera, que é um viewHolder. Driver viewHolder. E aí ele espera como parâmetro no construtor uma view, que foi o que nós acabamos de fazer na nossa linha. Fechou o nosso método onCreate. Eu consigo aqui mexer, mas não terminar por completo aqui o nosso método onBindViewHolder. Para fechar ele, eu vou precisar declarar aqui, ó, clica no nosso pacote, new Kotlin class, eu vou criar um data class chamado driver. Ele vai representar aqui as nossas informações, nada mais que isso, somente os atributos. Então, primeiro que eu vou declarar val position int, vai ser o inteiro. Val flag também vai ser o inteiro. Próximo vai ser val name, uma string, val team, string também, e para finalizar val points underline int. Boa.
Feito isso, agora sim, vamos aqui para o nosso adapter novamente. Vou colocar aqui, ó, no construtor, que ele vai ser passado um private val items, vai ser uma lista para gente. Nós já vamos receber os dados como parâmetros. E aí com isso, com esse nosso parâmetro ali definido, eu já consigo até fechar o método do item count, que é items.size, tranquilo? Vamos fazer aqui também, ó, private fun get item position, e ele vai retornar para a gente, recebe items colchete position. Para ficar mais organizado, nós vamos fazer essa função aqui para auxiliar a gente aqui no nosso método de onBind. Então já consigo aqui também fazê-lo, e eu vou fazer a seguinte: val item recebe o nosso get item passando position, beleza? E agora eu vou fazer o que? Através do holder eu vou chamar o nosso binder, o bind, e aí eu consigo passar o nosso objeto. Vou pedir para ele atualizar aqui, ó, incluir o item drive como parâmetro. Fechou. Fizemos aqui o método de onBind. Pegamos o item que está rodando aqui na posição e eu passo como parâmetro para o nosso viewHolder. E agora nós vamos fechar e finalizar aqui o nosso método bind, beleza? E o que ele vai fazer é o seguinte: vamos atualizar aqui, ó, position.text recebe o item.position. Estamos exibindo aqui a posição, beleza? A primeira position vai ser o string, terceiro, segundo, na verdade, positions.text vai receber aqui, ó, item.points, e aí nós vamos colocar, estou fazendo aqui direto, mas aí deveria sim adicionar ali no arquivo de string um partnerzinho para a gente fazer através do string.format, mas por enquanto vamos fazer aqui mesmo, beleza? Aí agora eu venho aqui, tv name.text recebe o item.name, tranquilo? O próximo, a equipe que ele participa, nós vamos colocar item.team. Fechado. Agora nós precisamos fazer o que? Nós precisamos colocar a nossa flag. Nossa flag vai ser o seguinte: image flag.setImageDrawable. Nós vamos utilizar aqui o context compat, que ele tem o getDrawable. E aí, mesmo esquema, lá no método ali do onCreate, nós pegamos ali do parent.context. Aqui, como eu tenho uma view, eu também consigo buscar o context dele através dele. Então, pegamos aqui o view.context e agora eu passo o meu item.flag. Fechamos aqui, e para fechar agora de vez, nós vamos fazer o seguinte: vamos trocar a cor de fundo do nosso position, tá? Como é que eu vou fazer isso? ValColor recebe. Se meu item.position for igual a 1, nós vamos retornar aqui, ó, color.driver_first_position. Se não, eu retorno um r.color, r.color, driver other position. Somente o primeiro colocado vai ser amarelo, o restante vai ser azul, beleza? E aí, como para fechar, eu preciso aqui, ó, do position background. Background recebe tv position ponto background. Nós vamos fazer um cast desse cara para um gradiente drawable. Feito isso, agora sim eu consigo chamar o setColor aqui, ó, setColor
E agora eu uso o context compat novamente, só que agora pelo getColor. Novamente, view.context e passo a nossa cor que nós pegamos ali em cima. Então, fechamos aqui a nossa implementação, beleza? Nosso método aqui do viewHolder, fizemos aqui o onCreate, o onBind, o itemCount, uma função auxiliar, o getItem, bem organizado, tranquilo. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos para a nossa Activity, beleza? Nós vamos fazer a nossa implementação aqui. Mas antes disso, nós vamos criar aqui, ó, clico no nosso pacote novo, vou criar aqui um Kotlin class chamado driver utility, vai ser um object. Nós vamos fazer uma função aqui que vai retornar para a gente os drivers, pode ser driver list ou drivers também, a seu critério. E ele vai me retornar o que? Um list. Vai me retornar um list de driver. Fechou. Return list of. E aí eu consigo declarar aqui, ó, meus drivers. Fechou? E aí para isso eu já tenho um arquivo aqui que estava organizado e ele tem as seguintes declarações, beleza? Já tem uma listinha pré-pronta. Nós vamos colocar somente aqui, ó. Ele já tem a position, já tem a flag que nós temos, o nome, a equipe e a pontuação. Fechado? Então, somente aqui para exemplo, essa lista foi criada, tá? Mas simulando aqui, de repente, um consumo de uma API. Fechou? Agora vamos aqui para nossa Activity e nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos obter essa lista. Val drivers recebe driversutils.get. Primeiro passo é obter a lista. Segundo passo, driver adapter, criar o nosso adapter. Driver adapter recebe. E aí ele já ficou aqui vermelho porque ele espera que a gente passe essa lista. Então, show, passei aqui. E agora para finalizar, recycle view recebe find view by id, tipo de recycle view, informo para ele o nosso id. E agora aqui, ó, recycleview.adapter recebe o driver adapter. Então, beleza, fizemos aqui a nossa implementação no nosso método create e já podemos testar aqui a nossa aplicação, beleza? Então já vou iniciar aqui o processo de build para a gente validar nossa implementação. Então, só esperar agora o processo de build aqui executar as nossas tasks. E nós vamos beleza, esperando aqui o resultado. Fechou, build realizado com sucesso. A aplicação já está aqui, ó, na nossa telinha. E aí, esse é o nosso resultado do nosso recycle view, pessoal. Vejam ali que ficou a primeira posição amarelo, o restante ficou azul. Nós temos aqui o nosso image view aqui, o nome do nosso motorista, a equipe e a pontuação final aqui, beleza? Então você pode estar observando aí, ó, são 25 células e aí o nosso efeito aqui, ó, de sombreamento no nosso card view, tranquilo? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, dominando de vez aqui o componente do Recycle View. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho da notificação para receber aviso dos próximos vídeos. E caso você tenha dúvida, pode acessar o primeiro link que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então foi isso, até o próximo vídeo.